Isso. Bom, eu sou a Cíntia, eu sou a idealizadora da Quando Viramos Pais, que é uma loja de produtos inspirados em Montessori para crianças de 0 a 3 anos. A gente também tem alguns produtos que são um pouco além dessa faixa etária, mas o nosso foco é para crianças de 0 a 3 anos. E nós Legal. começamos a loja a partir do interesse em Montessori, que surgiu em 2013 com o nosso primeiro filho. Foi quando a gente começou a estudar sobre todo esse mundo Montessori. E em 2016, o nascimento da nossa segunda filha, Ana, foi aí a partir de desenvolver alguns produtos, alguns materiais Montessori para ela usar enquanto bebê, que surgiu a ideia de criar a Quando Viramos Pais. E a gente colocou um kit Montessori à venda e a partir daí começaram a surgir encomendas e a gente se animou bastante e continuou. Estamos aqui até hoje, Aí a estudando coisa ficou ainda. séria, né? Tipo isso. É, Legal, ainda legal. bem. Não, Mas eu acho muito bacana como começou a loja deles, porque quanta coisa não acontece na nossa vida depois que a gente vira pai, né? E aí é eu verdade. acho o nome da loja super legal, a história também traduz bem, né? E aí, Sim. fazia um tempo já que eu tava namorando a Cíntia pra gente fazer uma live, trazer esse tema sobre bebê, né? E aí nós lançamos um sorteio nesse domingo e eu falei, Cíntia, agora é a hora, vamos falar de bebê, porque Vamos tem tudo aproveitar. a ver. Isso, vamos aproveitar. Então, vamos começar? Nós Vamos? abrimos as perguntas para a caixinha e aí a gente se Isso. organizou aqui para fazer quase que um FAQ. Então a gente vai começar respondendo as perguntas porque elas foram bem de encontro com o roteiro que a gente já tinha imaginado. E se você tiver alguma dúvida, escreve aí que a gente vai tentar responder aqui ao vivo também. Mas se não der, depois a gente dá um jeitinho de responder lá no, né, no direct, Manda enfim. inbox. Isso, perfeito. Bom, a primeira pergunta, campeã, né? Que É, você e eu recebemos, né? Foi interessante. sempre. Isso. Lê pra gente, Cintia, vai. Quando começar e por onde começar, né? E acho que o principal ponto que nós, inclusive a gente concorda, eu e a Larissa, sobre isso, é que a gente deve começar aprendendo sobre as fases de desenvolvimento da criança. É um ponto muito importante. Por quê? Porque aí a gente sabe o que esperar naquela fase. O que vai acontecer com aquela criança, quais os objetivos dela, a partir de determinada fase, o que ela vai começar a fazer. Então, a gente aprendendo sobre esse desenvolvimento do bebê, a gente consegue, inclusive, adaptar o nosso ambiente, preparar a nossa casa para as fases que virão, tanto a atual como as próximas. Então, a gente pode até criar um planejamento, sabendo que aquilo vai acontecer. Então, acho que o principal é aprender mesmo sobre o desenvolvimento do bebê, né? De todas as fases que ele vai passar, porque são muitas, né, Larissa? Sim. A partir do nascimento já começa todo esse processo de desenvolvimento da criança e não para até os 24 anos, né? O que a Maria Montessori sempre diz. Isso. É interessante porque quando eu recebo essa pergunta, as pessoas também sempre falam assim, por onde começar? Acha que o que a gente vai responder falando, leia tal livro. Óbvio que você vai ler obras de Maria Montessori, enfim, eu super indico. Mas quando nós, assim, que somos mães, né? Somos uma mãe de dois. No dia a dia, que nós estamos ali, quando eu lembro de tudo que eu passei com o meu mais velho, que eu tinha bem pouco conhecimento, e com a mais nova, que eu já fui aprendendo mais, já fui buscando, tudo mudou, é muito diferente. Então, Sim. antes de pensar ou em qual método educacional, digamos assim, você quer né, aplicar, quer buscar trazer para o teu dia a dia, pensa nisso, estudar sobre desenvolvimento infantil. Aí eu já vi aqui que perguntaram se tem uma dica de livro, né? Foi a Natiele Nunes perguntou, né? Tem uma dica de livro para aprender mais, para indicar? E a Três Palavrinhas colocou uma coisa que é essencial também, né? A gente falou muito disso. Foi interessante que nós já fizemos quase uma pré-live, tá? Foi. A gente conversou muito hoje, mas foi muito gostoso. Se desse, assim,
e ir embora. É porque os filhos já ia passar estavam o chorando. dia já. É verdade. Olha só o que que ela coloca aqui, as 3 palavrinhas. E a preparação já pode iniciar antes, né? Na gravidez, a mãe já pode estar se preparando e Com preparando o ambiente para o certeza. bebê. Perfeito, foi o que nós colocamos também, que era o próximo ponto aqui. A gente vai dividir esse Exatamente. bloco dessa pergunta, né, Cintia, em etapas. Quando começar e por onde começar? Quando começar, desde a gravidez, com certeza. Isso, e por onde? Aprendendo Estudando. sobre o desenvolvimento da criança, lendo sobre o que esperar nos primeiros dias, principalmente nas primeiras semanas do bebê, que é de extrema importância, né? Foi aquilo que a gente estava conversando também hoje à tarde, que as primeiras 8 semanas do bebê, elas são muito importantes para a próxima etapa, né? Para o bebê criar aquela confiança que ele vai ter em relação ao mundo. Então, ele criar esse vínculo com a mãe é muito importante nesse primeiro momento, essas primeiras 8 semanas. Estar ali, Isso. trocar o bebê com muita calma, conversar com ele de forma tranquila, com um tom de voz calmo, suave, né? Que o bebê, ele tinha tudo aquilo dentro do útero, ele escutava os sons, né? Ele já fazia parte, mas ele não via, né? Não ouvia um som tão forte, não sentia o toque da mãe, né? Da mãe, do pai, seja o adulto, né? E é muito importante esse toque ser um toque sensível, um toque agradável para a criança, para ela entender o que espera dela, né? O que o mundo espera, qual o mundo que ela está chegando, né? Então é um mundo que recebe ela com muito carinho, que recebe ela com muita atenção, com um tom de voz suave, com um toque agradável quando ela vai ser trocada, né? Não aquela coisa automática da gente tira a fralda, põe a roupa, né? Então, essas primeiras semanas, essas primeiras 8 semanas, elas são muito importantes para todo esse processo aí do bebê entender como é que vai funcionar todo o mundo, né? Em si, porque ele está chegando agora e está aprendendo tudo isso, né? E aí, para ajudar, né? Às vezes a gente fala, como a Cintia colocou muito bem, tem que fazer, falar devagar, enfim. Tem toda uma série de atitudes que nós adultos podemos tomar com esse bebezinho, com esse bem mais precioso que nós estamos aí na nossa mão, né? E nós, enquanto pais, enfim, nós amamos aquele serzinho que está aqui no nosso colo, assim, com todas as forças do mundo. Então a gente quer dar o nosso melhor. E quando você estuda, você vem com essa questão consciente de entender o porquê de cada coisa, potencializa. Todo esse teu amor é potencializado. Aí uma dica que eu vou deixar é que já tem um e-book de Montessori para bebês aqui no Viver Montessori. A Cintia também já tem um e-book que ela passa também várias dicas sobre bebês. Então, assim, lê lá, tá bem bacana. A gente separou mais outras dicas. Uma delas, insight, assim, sobre desenvolvimento de bebê e entender, seria o Baby Center. A gente comentou que é um site que eu acredito que até coloca aí as gravidinhas, enfim, as mamães. Vocês usam o Baby Center? Usaram, enfim? Foi um companheiro, assim, na minha gravidez, nas duas, mesmo assim, já sendo da segunda, eu também ficava ali olhando e formava grupos de amigos. Inclusive, Cintia, eu tenho um grupo de amigos que formou na gravidez, na minha primeira gravidez, do Baby Center, foi pro Facebook, hoje está no WhatsApp. São mães de todo o Brasil e é incrível, incrível, porque a gente se ajuda muito. Sim. Não sei se acontecia Tem isso a contigo. troca. Isso, essa troca. Às vezes eu tava assim, mal, com alguma dúvida, algum problema no puerpério, ou então dúvidas sobre a criança, sobre o bebê, ó. A Mata Historiana tá falando que até hoje ela usa o Baby Center. E aí, eu ia para esse grupo e lá eu tirava minha dúvida. Ou então eu não estava conseguindo, sabe, traduzir em palavras o que eu estava sentindo, às vezes alguma tensão, a gente sabe que o puerpério é bem complicado. Aí vinha uma outra mãe e falava, olha, aconteceu isso, eu falei, é isso que eu tô sentindo. Então, foi quase que uma rede de apoio. Ainda é uma rede de apoio, porque a gente se ajuda muito. É incrível. Sim, E é bom, né? Tanto para a mãe quanto para o bebê estarem bem, né? Porque a mãe estando bem, ela conseguindo saber tudo isso, ela se sentindo amparada, o bebê também acaba ficando bem, né? E ela consegue tomar melhores decisões, tudo em relação ao bebê. Com certeza. Aí a outra dica que a gente vai dar aqui, ainda um pouco sobre desenvolvimento infantil, é a caderneta de vacina. Que nós eu temos, separei né? aqui.
Isso. Aí lá no final tem uma parte que tem como se fosse marcos de desenvolvimento, coisas que a criança tem que fazer dentro de determinada etapa. Não sei se você consegue ver mais ou menos a página aqui e tal, mostrar um pouquinho, Tá você tá na. aí com a tua? Então, eu consegui achar a do Miguel, ela não sei se Aham. ela mudou alguma coisa, mas aqui a dele tá na página 18, ó. Aham. Aí aparece aqui, ó. Nessa parte aí aparece estimulando o desenvolvimento da criança com afeto. Aí tem Isso. Olha do aí. nascimento até os 2 meses, e aí tem todas as outras pra cá. Isso. E Mais pra aí frente quase tem todo tipo uma. mundo tem. Isso, e mais pra frente tem uma tabelinha que eu lembro que eu só fui descobrir isso na Lara, na minha segunda gravidez da minha filha. Eu não, e tem essas tabelinhas, aí tem lá pra você marcar. São tipo testes que você vai Isso, fazendo e aí você vai marcando se ela já faz ou não faz, se a criança já faz ou não faz. Te ajuda a ter uma base. Óbvio que você não vai ficar com a cabeça fechada ali, nossa, mas ele não tá fazendo, porque, enfim, mas te ajuda a ter um norte, né? isso. Saber Fala. o que esperar, né? Do bebê. Com certeza. O outro livro, e já um livro falando mais de Montessori também, seria esse livro aqui, tá? Mestre do Montessori, do Tim Selden. Esse livro está fantástico, incrível. Quase todas as É. lives eu indico ele, eu falo. Ele Talvez é você já lindo, deva. né? Isso. Quem está assistindo as lives talvez já deva ter visto a indicação. Tem também lá nos destaques do Viver Montessori livros, a capa dele tá lá. E ele me ajuda muito, assim, porque ele tem muitas imagens, tem muitas dicas práticas. Olha, a Damásio Denise falou que o aplicativo Kinedu é um ótimo para estimular o bebê em cada fase. Sabia que eu fui descobrir esse aplicativo ontem, fazendo uma pesquisa sobre aplicativos, enfim, fora o Baby Center, né? E eu descobri esse aplicativo Kinedu. Eu achei muito bacana também, uma dica legal. É bem, bem interessante. Enfim, hoje, resumindo, acho que o principal desse bloco, dessa primeira etapa dessa resposta é isso. É começar estudando, entendendo sobre as fases do bebê, sobre o desenvolvimento infantil. E tem diversas formas, né? Várias e várias. Aí a segunda, Exatamente. né, que a gente pensou em falar, né, Cíntia, é sobre observar. Exato. E observar é um fator muito importante. Lá quando viramos pais, todos os posts quase que eu falo, que eu escrevo ali, os vídeos que eu falo sobre observar, porque é um fator muito importante para você conseguir preparar o ambiente, para você saber o que esperar da criança também, né? E eu até lembrei depois, a gente não conversou sobre isso, quando a Ana era pequena, eu tinha um caderno, e então eu tinha marcado. Eu só estava grávida quando eu fiz. Marquei 2 meses, então eu marcava quais eram os pontos do desenvolvimento. E depois embaixo eu anotava o que ela estava conseguindo fazer, né? Mas tudo em relação agora ela rola, ela levanta o pescoço, ela já tem o pescoço mais firme, né? Porque tudo isso faz com que depois a gente consiga proporcionar para a criança o ambiente, os materiais, toda essa observação que a gente faz, né? Pode parecer um pouco vago, né? A gente falar sobre observar, Isso. observe o seu filho, mas você olhar com detalhe e olhar assim, observando não o seu filho, mas observar os gestos dele, a necessidade. Ele tá subindo, que aí já vamos falar de uma criança maior, mas uma criança de 2 anos, ela tá subindo muito em algum lugar, então ela tá com uma necessidade de movimento, necessidade de aprender a subir, né, uma necessidade motora, aí você já pode adaptar aquele ambiente, e assim com os bebês também, né? Você pode observar, até um recém-nascido você consegue, as mães principalmente, elas percebem, tá chorando porque tá com fome, tá chorando porque tá com frio, né? Tudo isso a gente consegue perceber só observando a criança, pelo contato diário, né? E aí você consegue ir seguindo sequência nisso, observar os detalhes da criança. Agora ele tá rolando. Olha, agora tá tentando se levantar. Olha que interessante agora. Tá tentando ficar de bruços. Tudo isso são observações que a gente faz, né, ao longo dos meses desse bebê. Quando eles crescem, já fica um pouco mais fácil, mais nítido tudo isso, né? Mas é verdade. muito legal observar enquanto bebê, porque eles são uma página em branco, né? E a gente consegue enxergar tudo aquele desenvolvimento e o encantamento que eles têm de descobrir alguma coisa nova. Até um movimento pequenininho que eles fazem, para eles é uma coisa, assim, de imensa alegria, né? Conseguir, é uma conquista mesmo.
Justamente. Aí quando a gente veio aí entender mais sobre o desenvolvimento infantil, eu tô aqui agora, sei que eu tenho que observar o meu filho. Faça esses registros, que foi o que você colocou aí. Faz esses É registros, vai legal. procurando, né? Procurando saber o que que faz, o que que não faz. Aí vem a questão do ambiente. Muitas vezes, quando as pessoas pensam em Montessori para bebês, elas acham que é só o ambiente, né? E Sim, não. Na verdade, o ambiente preparado, que é o outro, último, assim, terceiro ponto aí dessa nossa resposta, dessa primeira pergunta, é isso. Esse ambiente, eu preciso de referenciais para criar esse ambiente. Como teve a pergunta ali da Kelviana, é necessário ler para o bebê de 3 meses? Como? Né? Então, por exemplo, eu posso fazer sim uma série de coisas que vão ajudar o meu filho a aprender mais. Como que o cérebro aprende, por exemplo, que é pontos que eu abordo lá no e-book. Então, quando eu entendo como que isso acontece e eu percebo aí um interesse, ou vou lendo junto, criando aquela conexão, a importância, por exemplo, do sentido auditivo, trabalhar os sentidos. Quando o meu bebê está me ouvindo ler, ele está trabalhando aqui a conexão, estabelecendo, porque ele já ouvia aquela voz desde a da época da barriga. exatamente. Aí esse E ambiente que você criou é justamente isso, né? Você vai colocando essas atividades fruto do que você observou, de em que etapa e que estágio ele está dentro desse desenvolvimento dele. exatamente. Por isso que o aprender sobre o desenvolvimento é tão importante quanto observar, porque é uma coisa você vai juntar com a outra e você vai saber Isso, como criar esse ambiente para a criança, né? justamente. Aí o E é ambiente. interessante essa pergunta que ela fez sobre a Aham, leitura, né? Eu gosto de ler para os meus, eu leio desde que eles eram muito bebês, né? Porque quando a gente lê, a voz que a gente tem é outra de quando a gente fala, é né? A verdade. forma é totalmente diferente. E eu acho muito legal, até por uma questão de linguagem, né? Você vai, Isso. a criança tá ali ouvindo e observando aquela historinha e tal. É bem Aí, legal. Eu gosto de aí, oferecer livros bem cedo. isso, não. E assim, quando a gente fala da linguagem, né, que é justamente um trecho desse livro aqui, sobre os períodos sensíveis. Então, a criança vai passar por diversos períodos sensíveis. A linguagem é um dos períodos sensíveis. E ele começa, digamos assim, desde que a criança nasce, desde que o bebê nasceu, ele vai até os 6 anos de idade. E aí, Sim. dentro de cada etapa, você pode ir ofertando estímulos. E a leitura é um estímulo que é muito fácil de você conduzir, né? Sim, sim. É simples, né? Todo mundo pode em casa Isso. mesmo pegar um livro infantil e ler para o bebê. Com certeza. E aí eu acho que Além de fechou criar um essa hábito. parte. Claro, claro, já trabalhar esse hábito. Acho que fechou essa parte do ambiente preparado, né? De que Isso. a gente vai observar de acordo com a necessidade dele e vai mudando esse ambiente. E acho que cabe aqui, talvez, quando a gente fala de ambiente, não necessariamente precisa ser aquela cama montessoriana enorme, linda, com Uhum. casinha. Não, Não, muitas vezes o menos é mais, o simples exatamente. é o que vai mais chamar a atenção dessa criança, né? Eu vou, Isso. vou deixar guardado, depois a gente fala da parte da cama, daquela outra pergunta, né? Isso. É E, porque tem a parte aqui. isso. E aí, Dá o pra gente último entrar. ponto seria, acho que dessa etapa aí, dessa primeira pergunta, seria o colocar em prática, que a gente já falou um pouquinho, né? Isso, é. A criança, depois que ela passa por esse período de adaptação ao mundo, né, esse período que ela precisa estar com a mãe, ela começa a querer explorar o mundo. E essa confiança que ela adquiriu nesse período anterior de vínculo com a mãe, ela vai usar a partir de agora, dos 2 meses em diante, 2, 3 meses, para começar a explorar o mundo, explorar os movimentos que ela faz, né? Então é legal você ter uma área de movimento, né? Que pode ser com um edredom, cobertor, colchão, o que você tiver em casa. Não precisa necessariamente ser uma coisa muito... eu vou comprar uma coisa muito específica, mas é caro. Não precisa de nada disso. Um colchão, um edredom, ele vai ficar muito bem ali. E colocar essa criança ali, né, para ela aprender sobre o movimento dela mesma. Então ela vai aprender a se esticar, vai aprender Isso. a A rolar, gente está falando se de um virar de um bebezinho lado para o bem outro, novinho bem mesmo ainda, pequeno, né, de Cíntia? 2, 3 meses. Isso. Às vezes a gente tem esse medo, né, de deixar, só realmente ofertar esse espaço aí próximo ao Exatamente. chão mesmo, enfim.
E, sabe, às vezes a gente fica muito num determinado local da casa, um exemplo. Às vezes essa área de movimento nem necessariamente vai ser no quarto, pode ser na Não, cozinha. Às vezes num isso. local ali da cozinha que você sempre tá entre a sala e a cozinha, de repente, e aí você vai montando aquele ambiente. Exatamente. E o legal de você fazer com esse um edredom ou alguma coisa mais simples é que você pode levar isso para outros ambientes que você está, né? Porque você não vai deixar o seu bebê ali sozinho. É legal o bebê ele participar da vida da família. Então ele vai ver as pessoas passando, ele vai ouvir os adultos conversando. Isso tudo é um aprendizado para esse bebê. Ele está entendendo como as relações funcionam, como a vida funciona, né? Então, ele estar presente no ambiente e de uma forma que ele consiga ver e consiga se movimentar para isso é muito legal. Por isso que um negocinho simples é muito fácil de fazer, um edredom, um colchão, nada muito específico, né? Isso, acho que tem que quebrar aquele mito de que a gente precisa estar todo momento entretendo o bebê, entretendo a criança, tipo assim, comprei um móvel ou um chocalho, eu tenho que ficar todo momento chacoalhando aquilo na frente, no Sim, rosto da não. criança. Não é assim, né? O desenvolvimento deles é interno, né? Tá acontecendo ali dentro daquela cabecinha. É. A atividade cerebral que um bebê tem é sem Sim, é precedentes, assim. imensa, né? Uma Imensa, coisa imensa. muito legal de colocar nessa área de movimento, quando a bebê já tem em torno de uns 3 meses, é deixar ele de bruços um tempinho, né? E aí você Super. colocando ele de bruços, porque ele vai fortalecer tanto o músculo do pescoço quanto os músculos da coluna, que vão ser muito importantes para depois na fase de sentar e depois de engatinhar e andar, né? Então é todo um processo que começa aos 3 meses. E aí você põe o bebezinho de bruço e você pode colocar ali alguns objetos na frente dele que chamem a atenção. Pode ser um quadro ou uma figura em preto e branco, por exemplo. No kit tem aquele chocalhinho, eu até deixei separado, que é Sim, o mostra pra chocalho de gente. Giza. Esse Que é o kit chocalho faz de parte Giza. do prêmio do sorteio. São 6 Isso, esse peças. daqui são 6 peças, ele Legal. vem, e esse aqui é um deles. Então você pode deixar ele na frente do bebê, por exemplo, você pode chacoalhar, e o som, ele é muito suave. E Uhum, a criança, ela vai conseguir ouvir e ela vai levantar uhum, o pescocinho para tentar ver uhum. o que ela quer, né? O que é o som daquilo ali. É bem legal. Esse é bem simplesinho, mas o bebê, chama muito a atenção do bebê, esse chocalhinho. Então ele pode servir como um primeiro material sonoro nessa faixa. Legal, legal, legal. Bem legal. E aí quando a gente pensa, que já é entrando nisso, nessa estimulação, né? Como que eu posso estimular então meu bebê com coisas que eu tenho em casa, enfim, coisas que eu possa montar, e aí, enfim, a gente sabe que tem um mundo de possibilidades, né? Isso, a gente pode, você pode colocar o bebê de bruços é uma possibilidade que você tem na sua própria casa, que você não vai precisar comprar nada específico, você pode usar o que você tem ali, e aí se você tiver um chocalhinho, você faz, sempre pensando em coisas que sejam de som suave, né? Nada Sim. que tenha um som que seja muito barulhento, cheio de cor, cheio de estímulos, porque isso irrita o bebê, né? As pessoas às vezes acham, eles gostam de coisas muito coloridas, muito cheias de luzes, e na verdade não, se você coloca aquilo na frente, aquilo cansa logo o bebê, né? Então você ter algo que tenha pouca cor, ou um ponto de cor, um som suave, tudo isso daí faz com que a criança ela consiga se concentrar naquele objeto em si, né? E no som que ela está ouvindo. Então, Justamente quando vai pensar nessa estimulação, como você colocou, imagina você, quando nós adultos entramos num local muito colorido, você consegue realmente ficar em paz, tranquilo, calmo? Aquele ambiente te passa isso? Então, quando a gente pensa nos ambientes que esse bebê vai estar, no quarto, enfim, nos brinquedos que você está ofertando, observa isso. São muito coloridos, porque quando a gente vai trabalhar os sentidos dentro do método Montessori, e isso é uma coisa que você pode fazer para sua casa, a gente trabalha com isolamento dos sentidos. Então, exatamente. quando a gente vai trabalhar a visão, a audição, você não trabalha todos os sentidos juntos. É óbvio que eles se perpassam. Se Mas conectam, quando né? você vai dar um toque em algo específico, ela não vai ser muito colorida. Um exemplo, uma torre para encaixar peças.
A base dessa torre, pode observar, ela vai ser uma cor de madeira, uma cor clean, uma cor neutra. Porque o que a criança precisa, a poluição visual, como a Damásio colocou, Damásio Denise, justamente. Por exemplo, o que tem que se chamar a atenção? É a base do produto, né, do brinquedo, ou a peça que ela tem que encaixar? Vai encaixar. Então, o que tem que chamar atenção é a peça, e aí ela vai manipular aquilo. Então, se tudo é colorido, aquilo polui mesmo, e ela não consegue prestar atenção no que de fato ela precisa. Né? Ela então, precisa ter um ponto de atenção só. Né? Então, os materiais Montessori, ou às vezes quando a gente vai montar as atividades de vida prática, alguma coisa, a gente sempre pensa em um ponto de interesse, né? E não em vários ao mesmo tempo. E com os brinquedos é legal você pensar, brinquedos, materiais, objetos que você for oferecer para o bebê, é legal você pensar nisso, né? No que aquele material que você está oferecendo, ele tem de interesse. Ele tem muitos interesses ao mesmo tempo, ou ele tem um ponto de interesse, né? Que vai chamar realmente a atenção daquela criança. Não precisa ser muito colorido, nada disso. Isso, são uns mitos aí para a gente quebrar de que tem que ser... É algo cultural, né? Que já vem aí de geração para geração, enfim. As pessoas às vezes acham que precisa, né? Ai, mas o bebê ele gosta de coisas coloridas, ele gosta de coisas que fazem barulho, aí aparecem com umas mesas grandes, cheias de botões para apertar, com um monte de luzes, né? E aí aquela criança de repente começa a chorar, né? Já aconteceu exatamente isso comigo. Porque ela cansa. Isso. Meu primeiro filho, toda animada, né? Tinha um negócio de alugar brinquedo na cidade, aí foi alugar um Jumperô. É um brinquedo, assim, que vem um monte de coisa. Exatamente como você colocou, ele vem um caindo pra cá e de pular. Aí ele deu muito, achei falando depois... E aí a mãe, né? Não sabia de nada. Puxa vida, mas por quê? Gente, é tão legal. Até eu quero pular nesse negócio aqui e ele não tá gostando. Então, pra você ver, a gente às vezes vai na melhor das boas intenções, né? E acaba não sendo isso. A Serena colocou. É verdade. Até fico sem saber o que fazer quando vejo uns brinquedos com 1 milhão de coisas. Essa a sensação. A gente cansa, né? Na época do Miguel também tinha uma cadeirinha que era de balanço, assim. E aí ela vinha ainda com uma haste aqui em cima e que vinha com uns móveis não, uns encaixes coloridos pendurados. Só que quando você prendia essa cadeirinha, aquele encaixe, ele ficava no rosto da criança, para a criança conseguir pegar. Mas era bem isso mesmo, ficava bem no rosto. Hoje, olhando aquilo, eu falo, que coisa horrível, né? Imagina você com um negócio no meio do rosto aqui. Você não consegue nem enxergar aquele objeto que está na sua frente, né? Fora isso, o que vai te chamar a sua atenção? Isso, fora que tem o período que eles começam a enxergar as coisas, né? Ou a gente voltando ali sobre essa questão de desenvolvimento infantil. Então, quando eu sei que um móvel lindo da Fisher Price que pisca, nada contra, gente. Não tô falando que eu comprei também, não tô falando isso. Não é? Mas assim, depois que você entende que um bebê de 2 semanas, né? 3 semanas, enfim, 1 mês, o que ele vai enxergar são mais aqueles cartões preto e branco, são aqueles cartões de contraste. De cores. Aí você... Putz, podia ter gastado esse dinheiro comprando um produto lá da Cíntia, que era muito melhor, menina. Enfim, a gente vai ficando mais safo, né? É isso. Acho que a ideia principal também, né, Cíntia, nós, assim, mãe de 2, né, juntando aqui dá 4, e são 2 casais. É isso. Eles têm quase a mesma idade. Então, e tem quase a mesma idade, é verdade. Como a gente fez coisa, assim, errada, assim, né? Vamos colocar assim, como a gente gastava, às vezes, coisas dinheiro, que a gente faria diferente agora, né? Super, super. E se tivesse mais um, faria até diferente ainda, faria muito menos. Deixa para as meninas, acho que a nossa contribuição com a sociedade já foi. Está ok também, né? Vamos para a próxima. Uma mãezinha perguntou assim, quando o bebê deve passar a dormir no quarto montessoriano? Acho que ela montou um quarto montessoriano, só que ela não mudou a idade. Até um outro pedido, quando vocês forem fazer perguntas, de preferência, falar a idade da criança, do bebê, porque aí ajuda a gente a responder. A gente conversou e a gente pensou em responder isso com base numa criança de até 1 ano, né? Isso. Então, o que sempre, essa pergunta também, sempre as pessoas me mandam ali em inbox e tal, ou na caixinha de perguntas. E essa questão do quarto, de quando você colocar o bebê no quarto, ela é muito pessoal.
Por que que ela é muito pessoal? Porque a gente não sabe como é a situação da família, como é a situação da mãe, do adulto que está com a criança, como é a parte emocional. Essa mãe, ela precisa estar com esse bebê? Porque às vezes sim, né? E ela colocar o bebê ali é tão sofrido para ela e é tão difícil, e ela vai passar isso para o bebê que ele não vai ficar bem, né? Não tem jeito. Então, isso é uma questão muito pessoal. O adulto, ele precisa se sentir seguro para ele conseguir colocar essa criança lá no quarto. Nos livros, tem recomendações de colocar a criança após o período simbiótico, que é depois das 8 semanas de vida. Você já pode começar a colocar o bebê para dormir no quarto, porque a partir desse momento ele já entende o que é dia, o que é noite, né? Até e ele o vai processo... conseguir dormir. Isso, até o processo da amamentação já está aí mais estabelecido, né? Isso, já foi mais fácil, já sabe como é que é, tal. Começou a pegar as manhas, né, e tal, hora, como é Isso, que é, enfim, isso. dá uns 2 meses aí já. Isso, mas tem criança que não, né? Tem criança que acorda muito à noite, e aí é muito cansativo para uma mãe ir toda hora ao quarto, pegar aquela criança para amamentar, e então prefere deixar junto, né? Prefere fazer uma cama compartilhada, ou fazer uma caminha próxima, né? Dos pais ali no quarto. A criança pode ter a própria cama, pode ser até no quarto dos pais, se assim a família achar que é melhor. Então, eu acho que vai muito da confiança do adulto de colocar essa criança no quarto, do que de uma data específica que a gente vai colocar para colocar a criança lá no quarto, né? Os dois, cada um ficou numa época diferente, e tudo bem, e cada um seguiu de acordo com o que eu achava na época que tinha que ser, e foi, né? Só que a única diferença foi que com o Miguel, eu tinha um pouco mais assim, será que tá tudo certo? Primeiro Será que eu vou filho, fazer né? certo? Você se sente insegura, não sei e tal. Aí ele voltava muitas vezes. E com a Ana, não. Com a Ana, ela foi, eu falei, não, filha, agora é a hora de você ir dormir no seu quarto, seu irmão está lá com você, e pronto. E ela dormiu a noite inteira a partir do primeiro momento, mas porque eu também me sentia segura com isso, né? Então, acho que vai muito da segurança do adulto, do que uma data para colocar, com 2, 3, 4 meses. Justamente, eles sentem bastante, né? Sentem tudo que a gente está Sim. sentindo, então você tá perfeito, assim, não acrescentaria nada, tá maravilhoso. Como a próxima a gente, assim, tá dentro do quarto também, da ideia do quarto, né? Sim, não tem pra... um quarto montessoriano, mas tem um medo de inseto. Aí a pessoa também não colocou a idade, né? Aí, Também não, Isso, aí tá Então, dentro do que a gente colocou, né? Da cama compartilhada, pode ser uma opção, né? tudo vai da segurança do adulto, de como ele está se sentindo em relação à criança, ao ambiente, né? Porque, como a gente conversou, existem muitas regiões, principalmente no nosso país, né? Cada região tem um problema. Um lugar é muito frio, outro lugar pode ter algum inseto, pode ter algum animal peçonhento. E aí? Como que a gente vai deixar aquela criança e falar, generalizar, né? Montessori nunca foi isso, nunca foi uma coisa generalizada. Tanto que é tudo individualizado para a criança. Não posso pegar e falar, não, você tem que colocar ali, pronto, dá um jeito de arrumar, né? Mas coisas que a gente pode fazer são, para ajudar a evitar, né? Para ajudar a evitar, é você manter o quarto sempre limpo, né? Por causa aí não vai aparecer os insetos. Então, você ter apenas um colchão no chão, eu acho que facilita você sempre tirar para olhar se não tem nenhum animal embaixo, né? Antes de dormir, e depois que a criança acordou, tá tudo lá, não tem nada. Então fica mais fácil do que você ter uma cama inteira, uma cama de casinha que você tem que arrastar para cá, arrastar para lá, né? O colchão é mais simples, é só você tirar e observar ali se tá tudo ok e pronto, né? Isso, justamente. Não precisa de muita coisa. E se a gente for parar para pensar, esse risco do animal, do inseto, né? Até mesmo se for um berço todo montado, ele pode subir, enfim, esse risco sempre vai acontecer, né? Aí tem que realmente ter esse cuidado a mais aí com a limpeza, que normalmente a gente já tem quando tem um bebê envolvido, e aí vai observando, vai se sentindo seguro. Nada é tão tirano assim, tem que ser naquele período e pronto, né? Não, tudo vai da família, né? De acordo com o que a família
tem ali, a condição dela e a criança também. Justamente, esse é o norte. Aí depois a gente vem pensar aqui nos brinquedos, né? Quais são os melhores brinquedos para um bebê até 6 meses? Pois é. Essa também é uma pergunta que eu também recebo bastante, exatamente por causa lá da quando viramos pais. E os brinquedos para crianças até 6 meses, o ideal é que eles sejam brinquedos sensoriais, que ele tragam sensações para aquela criança, e sejam naturais, porque a criança ela está aprendendo com o meio que ela vive, né? Então você pode colocar ali objetos naturais. A outra pergunta que a gente também sempre recebe é por que os brinquedos são de madeira, Isso. né? É exatamente por isso, porque a madeira, além de ela ser um material natural, ela, quando a criança segura na mão, a madeira esquenta, diferente do plástico, que se mantém sempre na mesma temperatura, né? E aí a criança ela tem aquela sensação na hora que ela segura a madeira. Tudo diferente. O plástico é liso, totalmente, Isso, né? Ele não tem ranhuras, não traz... né? Até Isso. Por exemplo, a gente trabalha muito com o lixamento das peças, né? As peças que a gente entrega, como são para bebês, elas passam por um processo todo de lixamento. Então, elas não têm assim, elas ficam lisas, né? Mas a criança ainda consegue sentir a textura da madeira, que é totalmente diferente do plástico, né? Sim, então, justamente. brinquedos para os bebês dessa faixa etária, eles eles podem ser sensoriais, nesse sentido de criar sensações para a criança que ela vai aprender. Com aquilo, ela está aprendendo sobre o mundo, e o brinquedo pode ser uma forma de trazer aquele mundo, um novo mundo que ela está conhecendo para ela. Isso, aí justamente como que eu posso pensar esses brinquedos também, né? Como que eu vou avaliar se o brinquedo que eu tenho na minha casa é um brinquedo bom ou não para o meu filho, digamos assim, independente da idade, inclusive essa dica, ela se adequa, né? Um brinquedo de verdade, né? É um brinquedo que ele traz uma ação e reação. Ele precisa da criança para existir. Então a criança precisa agir sobre ele para que ele traga essa reação. Um exemplo, essa semana eu postei faça você mesmo, né, do yourself, da caixa de permanência, que é aquela caixinha que a gente joga a bolinha, ela se esconde ali e aí ela rola para frente. Então, para ela aparecer ali, o bebê teve que colocar, usar, enfim. Então, esse é o brinquedo, que a criança tem que agir sobre ele. Por isso que as telas não são indicadas para bebês, né? Até 2 anos, enfim. Até 2 anos. Porque a tela vai estar acontecendo ali, independente de o bebê falar ou não, de ele sair da frente ali ou não, ela vai continuar, é passivo. Então, por isso que tem que fugir disso, né? E o que o seu bebê mais precisa nessa etapa da vida dele é o quê? São estimular esses sentidos, né? Porque o cérebro aprende dessa forma, através dos sentidos, e essa estimulação ela ocorre de forma muito grande e intensa nesses primeiros meses, primeiros anos de vida. Então, oferte para ele, gente, uma garrafa PET com bolinha de gude, pérolas que ela chacoalha, ela pegou a garrafa, só fez barulho porque ela chacoalhou. Aquilo já é um brinquedo sensorial. E aí lá no e-book tem também muitas dicas disso, de brinquedos que você pode criar em casa, enfim, que vai desenvolvê-lo, né? Tanto quanto, até melhor do que aqueles da Fisher Price, que são todos coloridos e caríssimos. Por exemplo, esse daqui é o chocalho redondo, que também ele vem no kit, né? E ele pode ser usado em 2 fases do bebê, por exemplo. Na primeira fase, que é quando o bebê ele já segura, em torno de uns 5 meses, que aí ele vai conseguir segurar por aqui, e ele vai chacoalhar, e ele vai perceber que quando ele mexer a mão, as bolinhas fazem barulho, né? Então, isso aí é um conhecimento de mundo, porque ele não fazia ideia de que se ele mexesse a mão, algo ia se mover, né? Pode parecer pra gente assim uma coisa muito óbvia, né? Mas para uma criança não é óbvio isso. E para ela traz essa conquista para ela se sente como dono daquela conquista. Nossa, olha o que eu descobri. Se vocês observarem os bebês, quando eles descobrem uma coisa nova, eles têm aquele brilho nos olhos, aquele, nossa, olha o que eu consegui fazer, que coisa incrível, né? Então, precisa da ação do bebê para mexer, para ele entender que aqui ele vai fazer o barulho. E da outra fase, ele rola, né? E precisa da ação do bebê
para O bebê ele que já tá ali empurrar o objeto, querendo engatinhar, né? engatinhando, Você joga ele. isso. Ele rola e o bebê ele pode empurrar. Eu tenho até um vídeo lá no feed da Quando Viramos Pais que o bebê ele empurra e aí ele vai engatinhando atrás Vai lá do. pegar, olha que Ele legal. une dois movimentos, né? Ele empurra e aí ele vai atrás e estimula a engatinhar ainda. Então é muito Isso. legal. Então são brinquedos assim que eles consigam O que estimular mais que tem no kit, nesse alguma kit? coisa. No kit tem mais o chocalho de argolas, que também ele é muito legal, porque aqui a criança também ela consegue ver de onde o som. Esse é um dos favoritos dos bebês. As mães sempre me contam. Olha, legal. Esse daqui. E eles conseguem ver de onde vem o som. Então, quando eles chacoalham, eles percebem que são as argolas que batem, que estão aqui, né? Diferente já do chocalho de guiso, que eles não conseguem ver o que tem dentro. Então, eles só ouvem o som. Por isso, esse aqui a gente pode chacoalhar lá pertinho do bebê, quando ele é bem pequenininho ainda, como um primeiro material sonoro. E tem as contas de madeira, que essa daqui é para a fase do bebê, quando ele começa a segurar, aí ela auxilia o agarrar, as bolinhas, né? Também, as crianças também adoram esse daqui. Os discos interconectados, que eles servem para auxiliar o bebê a segurar e trocar os objetos de mão, coisa que a gente também pensa que é muito óbvia, né? Como que alguém não sabe trocar objetos de mão? Eles não sabem ainda. É só em torno dos 5 meses que eles vão aprender, eles só seguram com uma mão, né? Aí você vê, né, como você colocou a beleza do olhar que você falou, quando eu via minha filha fazendo isso, quando a gente percebe, quando nós adultos sabemos o que e o porquê de cada coisa, nós tendemos a ficar com esse olhar mais preparado, mais refinado, e a gente curte junto com eles e vive junto com eles essa alegria de cada etapa que eles vão ali avançando e vão passando. E é muito bonito você observar esse desenvolvimento deles, né? As conquistas que eles vão adquirindo ao longo do tempo. E você vê que eles ficam felizes por ter conseguido aquilo, né? Isso traz uma autoconfiança para a criança que ela vai usar depois na vida futura, né? Ao longo da fase depois dos 6 anos, na vida adulta, tudo isso vem dessa primeira fase, dos 0 aos 3 anos, né? Que é bastante importante. Nossa, é um mundo de coisas. A Kelviana perguntou aqui, todos os brinquedos montessorianos devemos só entregar para a criança e ele descobrir sozinho, sem ensinarmos a exemplo da... Tipo assim, acho que ela perguntou se a gente tem que só entregar o brinquedo e pronto, né? Eu acho que, assim, até dos 0 aos 3 anos, não existe uma apresentação específica dos materiais, né? Porque a criança, ela explora de uma forma um pouco mais livre. Mas, alguns deles, você pode, sim, demonstrar como que usa. A caixa de permanência é uma delas. Você pega a bolinha, vai de forma mais calma, né? Porque tudo que você fizer muito rápido, a criança vai tentar fazer mais rápido ainda, né? Então, você pega a bolinha, coloca lá, ela vai ver que caiu, aí você pega de novo, coloca a bolinha, aí a criança vai ver que caiu, aí você deixa a bolinha e pergunta para ela se ela gostaria de fazer aquilo, né? A criança, muitas vezes, ela quer pegar a bolinha até da sua mão, já tirar, assim, deixa eu fazer, quero usar. Isso. Já entendi, né? Entendi, tá bom, legal, já, me dá aqui, me dá. Comigo agora. Isso. É desse jeito. E é interessante, esse gancho, essa pergunta é isso, essa apresentação formal. Todas as vezes a gente vai ter que fazer essa apresentação formal? Não. Muitas vezes são tão intuitivos os brinquedos, enfim, ainda mais quando são menorzinhos, que ela consegue brincar sozinha. Aí, se você está percebendo que você tem um material, às vezes, onde encaixar, enfim, e que a criança está usando de uma forma que não é a ideal, é errada, digamos assim, que poderia, enfim, usar para outros benefícios também, aí você pode fazer essa apresentação devagar, como ela colocou, né? Enfim, tem todos os pontos, etapas para uma apresentação. Mas o principal é ter um ambiente com materiais, com brinquedos, não muitos brinquedos também, né? Sempre uma quantidade menor, né? Isso, de acordo com o desenvolvimento do bebê. Isso, observando o interesse dele, observando em que etapa que ele está, em que estágio que ele está. Um exemplo, se eu tenho um bebê de um pouco antes de 5 meses, eu preciso ofertar que ele fique num chão, né? Num tatame mais firme, para que ele consiga trabalhar o tronco dele. Então, quando você consegue entender cada etapa, você vai pensando o que você pode fazer e vai unindo, né? Vai conduzindo esse processo. E aí esse ambiente vai mudando, de acordo com a necessidade dele. Ele muda o tempo inteiro, né? O ambiente. Justamente.
Tem uma última pergunta, né, que a gente... acho que a mais densa de Pois é todas, que é o que é, a gente fala muito sobre mente absorvente, né? Então, o que é essa mente absorvente inconsciente que esse bebê está passando, que esse bebê está vivendo? O que é isso? Que muitas vezes no nosso perfis Montessori a gente fala, né? A Tá na gente missão de começa explicar hoje. sempre. Exatamente. A gente sempre começa falando, porque do 0 aos 3 anos é a mente absorvente inconsciente, dos 3 aos 6 anos é a mente absorvente consciente. Mas o que é essa forma inconsciente de absorver, né? A mente absorvente inconsciente, a criança, ela chegou no mundo, acabou de nascer, então ela não sabe como nada funciona. Né? É como se você chegasse num país diferente que você nunca foi, nunca viu. Esse exemplo E aí, perfeito. E aí você vai chegar lá, você não sabe falar o idioma, você não conhece as pessoas, você tá lá. Então você vai ter que começar a aprender para poder sobreviver ali naquele meio que você chegou, né? E aí você vai e começa a observar. Observa como as pessoas conversam, se elas se abraçam, se elas conversam falando mais baixo, se elas conversam falando mais alto, se elas gritam umas com as outras, se elas se trocam de forma, se tocam, né, de forma mais gentil um com o outro, né? E tudo isso, aquela criança que acabou de chegar no mundo, que não sabe de nada, ela está absorvendo tudo aquilo, ela está pegando para ela e guardando. Pegando ali e guardando. Ela viu e guardou. Né? Muitas vezes a gente pensa assim, a criancinha, o bebezinho, ele nem sabe isso, ele viu, mas não tem nada, não passa batido, não entende, né? Isso, não entende é clássica. Não entende. Então, ele está absorvendo, ele absorve tudo que ele recebe de material que ele pode tocar com a mão, pôr na boca, toda essa parte sensorial e também tudo que é relacionado aos próprios seres humanos, a família como um todo, né? Ele entende. A primeira relação que a criança tem de como saber como lidar com os outros é dentro da família, né? É como a família trata um ao outro. É com carinho? É com respeito? Então, é assim que eu devo tratar todo mundo quando eu for conhecer outras pessoas diferentes, porque é assim que o mundo funciona. Isso. Né? Você, então, pai e mãe, você é o responsável por apresentar esse mundo. O mundo do exatamente. seu filho vai ser o mundo que você mostrou para ele. A concepção de mundo dele é só que você está ali entregando, independente da idade que ele está, enfim. O que é o mundo para ele? É o que ele vê no dia a dia. Então, por isso, a nossa responsabilidade, assim, tamanha, né? Em saber o que está fazendo, em buscar. Se eu não sei, eu procuro, eu vou atrás, enfim, é justamente não ficar inerte, né? Ou ir só no instinto, digamos assim. Não, tem tantas outras coisas que eu posso fazer. Eu acho que a gente já está chegando no final do nosso tempo. Isso. E conseguimos responder pelo menos as perguntas de quem mandou e de alguns que passaram aqui também. Eu acho que foi muito bom. Agradecer a todo mundo que assistiu, falar que você pode baixar o e-book que tem lá no Viver Montessori, tem e-book também no perfil da Quando Viramos Pais, participa do sorteio, que tem esse kit aí da Quando Viramos Pais, tem 2 kits na verdade no sorteio, né? Você tá com outro aí? Não, eu não vi não esse tô agora, não separei, não separei ele aqui, mas é o kit é o kit de encaixes em letras cursivas que é feito com o nome da criança, né? Então, ele é todo em letra cursiva e a criança, num primeiro momento, que pode ser em torno dos 10 meses, ela vai só tentar encaixar e depois ela vai começar a trabalhar o som das letras, a forma das letras e vai desenvolvendo até longe. São lindos. Que nem o Sérgio colocou aqui, educador Montessori, um abração, né? A gente falamos muito de você hoje, Sérgio, tá aí. sobre o módulo de linguagem que a gente fez lá na Happy House. Que a gente nem sabia que tinha feito junto. Pois é, na mesma turma, e a gente não já se viu pessoalmente e não tinha visto. Ele colocou os materiais, vocês são lindos e muito estimulantes, é verdade. Parabéns. Obrigada. Aí a Mata Soriano colocou aqui, quando essa ficha cair para a maioria dos pais que nós somos responsáveis pela formação das crenças dos nossos filhos, né? Teremos um mundo melhor, com certeza. Acho que é isso que move a gente, assim, de tentar, que sabe, mostrar um pouquinho, porque
Nós estudamos muito em toda uma parte, né, como a gente colocou, já nos falamos hoje, ontem, sobre o que a gente ia trazer de forma resumida, de forma prática, para que sensibilize, né, você que está aí do outro lado a buscar mais, né? A realmente olhar para o teu filho, assim, é óbvio que você ama o seu filho, ninguém tem dúvida disso. E nós queremos o melhor para os nossos filhos, né? Então, buscar outras opções é sempre bem-vindo, né? E a nossa ideia é essa também, enquanto mãe, trazer aqui o que a gente fez, o que a gente não fez, o que a gente faria de novo, né? E aí vai construindo. Algo que pode ser adaptado à própria casa, né? Porque muitas vezes a gente lê uma coisa e aí fala assim, nossa, mas como eu vou fazer isso na minha casa? Como que eu vou... Para mim era muito vago quando falavam assim, tem que preparar o ambiente. Como assim? Mas eu preparei tudo, o ambiente para o meu filho. Coloquei a cama, o berço. Que eu fiz, né? Tipo assim, tem mais. Ou então a gente vê aquelas fotos. Isso, vê aquelas fotos do Pinterest, aquelas fotos dos Instagrams gringos, que tem aqueles quartos, assim, maravilhosos. Maravilhosos. Aquelas casas imensas que tem umas janelas lindas, com uma luz natural maravilhosa. E aí você olha pra sua e você fala assim, puxa, não é igual, né? Então, sai dessa neura. Mas vale a pena fazer e sair dessa neura, como você falou mesmo, e planejar o ambiente. É isso mesmo. Bom, acho que tá ótimo, vamos indo. Obrigada a todo mundo que esteve aqui conosco. Baixa o e-book, participa do sorteio. Tem e-book lá no meu perfil, tem e-book no dela. Tem aí os livros que a gente indicou, né? E vamos estudar e buscar aí ter um futuro melhor, né? E só depende hoje da gente. Obrigada a todo mundo. Também amei a participação de vocês, que estou colocando que gostaram. Tchau, tchau. Tchau, Cíntia. Tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite.